Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar mais esse vídeo é de número 305, capítulo 29, das reuniões e das sociedades espíritas, das reuniões em geral, as reuniões instrutivas, né? A questão de número 328. Então, dando-se sequência ao vídeo anterior. Como se disse, dando-se sequência à loucura do vídeo anterior. Mas não é loucura. Veja bem. Devido falta de espaço, falta de tempo, nós temos que, resumir tudo em um item. Então, quando usamos um item, aquele item ele se torna um coletivo. Ele se torna um coletivo mesmo no relativo e no complexo. Por quê? Devido à desigualdade. Mas o princípio é o mesmo. Mesmo na relatividade e na desigualdade, e na complexidade, o princípio é o mesmo, né? Então, tudo existe uma causa. Agora, não pensemos nós que no nível que nós nos encontramos, mesmo de posse de todo conhecimento da doutrina dos espíritos. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque isso é relativo. Nunca que amealharemos todo o conhecimento da doutrina. Que é isso? Até porque a doutrina dos espíritos é o cristianismo redivivo. A doutrina dos espíritos é uma ciência da nossa autoevangelização, mas que são códigos divinos que estudaremos por toda a eternidade. É óbvio que um dia na evolução nós não vamos estudar a doutrina como aqui nós estudamos, abrindo-se os livros. Mas, ao mesmo tempo, no nível que nós nos encontramos, nunca que havemos de ter o conhecimento todo. E na Terra, com todo respeito, não existe sequer aquele que pode dizer de todo o relativo e de todo o complexo, de toda a desigualdade. Olha, isso é profundo. Isso não tem começo e não tem fim no universo e nos universos em todas as dimensões. Não existe um na face da Terra que dentro do relativo, do complexo e dentro da relatividade, ele possa, e dentro da desigualdade evolutiva, ele pode dizer: eu tenho todo o conhecimento de causa, porque gera esse efeito. Ai, Luiz, eu não estou entendendo nada que você está dizendo. Você acha que eu não estou captando o que você está pensando aí, né? Eu tô captando o que vocês estão pensando aí. Mas isso é muito simples, gente. É só você raciocinar da seguinte forma: existe uma causa? Existe. Só que no nível que nós nos encontramos, nunca que nós havemos de descobrir essa causa. Nunca. Aí você pode me dizer assim: Luiz, mas, por exemplo,
Uma pessoa furta. Ela vai presa. A causa não foi o furto? Interessante isso, né? A causa presa é o efeito. O furto é a causa. Não é a causa. Não foi o furto a causa? Não. Mas por quê? E os sentimentos que ela trazia dentro de si que a levou a furtar? Então, o sentimento pode ser a causa. Mas pode ser que aqueles sentimentos não seja a causa. Porque para ela receber aqueles sentimentos negativos, vai, rouba, rouba, rouba. Porque às vezes algum obsessor dela de vidas passadas a instigou a fazer aquilo ali para poder jogá-la numa cadeia. E ela, naquela fragilidade toda, se entregou aos desejos daquelas inspirações dos obsessores, imperceptível aos olhos e ao conhecimento da pessoa. Aqueles que, mesmo tendo conhecimento, ainda caem nas armadilhas das trevas e dos obsessores. Imagina aqueles que não têm conhecimento. Aí você pega, estuda a causa daqueles espíritos que inspirou esse cleptomaníaco na atual existência a furtar. Agora, por que eles inspirou ele? É aí que pode estar a causa, mas mesmo assim não é a causa, porque para acontecer o que aconteceu na existência passada, teve que ter um outro princípio. O que eu quero dizer, com todo respeito, olha para o teu lado. Olha, para o lado direito, para o lado esquerdo, olha para frente, olha para trás. Olha para as pessoas que você convive com elas. Pensa em todas as pessoas que você se relaciona com elas. Pensou? Todas as pessoas que faz parte do teu naipe. Naipe do teu nível. Pensou? Mãe, pai, irmão, irmã, tio, tia, marido, esposa, filho. Sabe tudo. Gente, isso é um emaranhado tão grande. Mas tão grande. Que necessitaremos de alguns bilhões de anos-luz para nos desatrelar uns aos outros. Pensou em todos esses? Agradeça a Deus, porque você tem nada mais, nada menos do que você merece, do que você plantou. Nada mais, nada menos. Olha na mulher e fala assim: ei, sombrinha sem pano. Agradeça essa sombrinha, porque foi esse pano tá faltando, essa sombrinha foi você que rasgou em vidas passadas. Olha no marido e fala: ei, guarda-chuva sem cabo. Agradeça esse guarda-chuva sem cabo. Sabe por quê? Porque o cabo desse guarda-chuva foi você que arrancou em vidas passadas. A lei de causa e efeito, gente. Isso aqui é ação-reação. Causa e efeito. O que as pessoas teriam que estudar, deveriam estudar nas casas espíritas. Com isso é que as pessoas tinham que se preocupar nas casas espíritas. Porque através desses estudos também a pessoa descobre o momento em que ele se atrelou a algum obsessor do presente hoje, que não é do presente,
Não é do presente o obsessor. Ô Luiz, mas não é do presente. Você costuma dizer que não existe o passado e não existe o futuro. Mas qual presente você está dizendo? É o presente físico ou o presente universal? Porque existe vários tipos de presente. Existem vários tipos de presente. Como já tivemos oportunidade de dizer que, pensando-se só dessa forma só, vamos pensar que aqui na Terra existe já 8 bilhões de pessoas. Você sabe o que significa isso? Que existe 8 bilhões de deuses aqui na Terra. Mas como assim, Luiz? 8 bilhões de Deus? Sim, sabe por quê? Porque Deus, ele é de acordo à tua compreensão evolutiva. Você enxerga Deus de acordo com o teu nível evolutivo. Não adianta eu dizer para você conforme Deus é, porque você sabe como Deus é. Não adianta eu dizer que eu vejo Deus, eu falo com Deus. Não adianta, porque essa minha forma encontra-se de acordo com o meu nível evolutivo. E você também se relaciona, você conversa com Deus de acordo com o teu nível evolutivo. Dá para você entender, com todo respeito, esse emaranhado todo? Não dá para entender, né? Então, por isso nós damos sequência aqui. Então, ó, a comprovação do que é possível e do que não o é. Então, as instruções espíritas não abrangem apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Incumbe-lhe a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas, a comprovação do que é possível e do que não o é. Olha só para você, a comprovação do que é possível e do que não o é. Agora, por que que Kardec aqui colocou do que não o é possível? Por quê? Mas será que esse porque não é possível está relacionado ao quê? Uma vez que tudo é possível. Mas aqui só não é possível devido ao fator nosso, a evolução, de acordo com o que nós nos encontramos. Porque pode ter certeza-se de que essa questão aqui no universo, ela se faz por toda a eternidade, ela se faz presente. Você sabe por que ela se faz presente? Porque esse não o é possível é um segredo de Deus. E o dia que alguém desvendar esse segredo, ele se torna um competidor juntamente com Deus. Então isso nunca acontecerá. Então olha só para você ver, a comprovação do que é possível, a comprovação do que é possível. Então tudo que é possível ser comprovado, os desígnios de Deus, da justiça divina, através da doutrina dos espíritos, todos nós e todos os seres em processo de evolução, eles conseguem a comprovação. Agora, o que não é possível ser comprovado é porque está além. E esse além
só o Criador o sabe. Esse além, não adianta a pessoa querer intrometer-se nele, porque ele vai perder tempo. Como nós já dissemos, tudo está em evolução, tudo evolui. Só Deus, que nunca evoluiu, que não evolui e não evoluirá. Deus é o presente. É o único ser que nunca evoluiu e nunca evoluirá. Ele é o presente. E o mais importante de tudo isso é que nele todos nós existimos. Isso é o mais importante. Em suma, a observação de tudo o que possa contribuir para o avanço da ciência. Gente, isso aqui é tão profundo. Eu vou falar a verdade para você. É uma pena. Isso aqui é tão profundo que eu vou falar a verdade para você. É uma pena nós não termos assim muito tempo para explicar isso aqui. Eu vou dizer para você que, olha, essa questão 328 aqui, se montássemos assim certinho, de acordo com a programação, com o cronograma, daria para a gente fazer uma palestra, umas 50 palestras de 1 hora no workshop. Só a respeito disso aqui. Porque isso aqui abrange o todo. O todo, mas em todos os sentidos. E em todos os níveis. É a questão 328, nós estamos estudando aqui no Livro dos Médiuns. É impressionante como Kardec focou tudo numa só questão. Então, olha só para você ver. Em suma, a observação de tudo, a observação de tudo o que possa contribuir para o avanço da ciência. Ora, fora erro acreditar-se que os fatos se limitam aos fenômenos. Olha só para você ver outra complicação aqui, para a cabeça de muitos, mas para a nossa não. Fora erro acreditar-se que os fatos se limitam aos fenômenos. Então, fora erro acreditar que os fatos se limitam aos fenômenos, né? Então, crer que os fatos se limitam aos fenômenos seria a mesma coisa que admitir ser irracional. Eu sou um irracional e pronto. Mas um irracional quadrúpede? Não. Um irracional bípede. Porque acredito que até o irracional quadrúpede, com relação a esta questão aqui, ele está mais evoluído do que o irracional bípede, que pensa dessa forma. Olha só para você que coisa, hein? Que maravilha, hein? Ora, fora erro acreditar-se que os fatos se limitam aos fenômenos extraordinários. Olha só para você ver, aos fenômenos extraordinários, que só são dignos de atenção os que mais fortemente impressionam os sentidos. Ai, Kardec, não complica não. Que só são dignos de atenção os que mais fortemente impressionam os sentidos. É complicado, né? Vamos deixar passar essa aqui. A cada passo, eles ressaltam das comunicações inteligentes e de forma a não merecerem desprezados por homens que se reúnem para estudar.
Esses fatos que seria impossível enumerar, esses fatos que seria impossível enumerar, não tem como enumerar esses fatos.